Paz, Senhor, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio e hoje a gente vai tratar de um tema super importante na nossa atualidade, que é pureza não é careta, é proteção. Então fique ligadinho aí, acompanhe tudo que esse episódio está maravilhoso. Pode ser, pessoal, eu sou o Victor e estamos aqui com a nossa chefona, a nossa líder geral do campo de Cascavel, Eliane Batista. É uma honra ter você aqui no nosso podcast, tá? E o tema que a Isabela escolheu é um tema muito legal, muito interessante, né? É bem atual, querendo ou não. E vamos lá, eu espero que saia uma conversa muito boa daqui, edificante, porque a gente aprende bastante aqui no nosso podcast. Eu Sim. digo, não só comigo, mas aí eu também. A gente mais aprende do que fala e vamos seguir em frente. Eliane? Olha, estou muito feliz, muito satisfeita de estar aqui com vocês. Primeiro, parabenizá-los, né? Que Nada. muito lindo esse projeto de vocês, Teamcast, e o alcance também que está tendo. Eu, como líder, eu fico orgulhosa. Sou que nem aquela mãezona, né? Vocês veem que eu compartilho tudo, eu vou e comento, Sim. porque é muito importante esse trabalho, esse projeto de vocês que tem alcançado não só adolescentes, pais, jovens. Então, Deus continue abençoando muito vocês. Amém. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da Eliane. Quem é a Eliane? A gente gostaria que você começasse já falando pra gente como que foi a sua caminhada com Cristo, quando que você encontrou realmente, assim, não, meu lugar é dentro da igreja, servindo ao Senhor. Então, eu nasci em um lar cristão, né? E pesa um pouco, porque você acha que nasceu no lar cristão, então você tá crente, né? Você tá salvo. E às vezes não é. Eu costumo dizer até pros adolescentes, filho de crente não é crentinho. Né? Então a gente tem que ter um encontro com o Senhor. E foi na minha adolescência. Eu tive a grata oportunidade de ser batizada no Espírito Santo com 8 anos. Olha só que maravilha. Numa pregação do meu pai, no Periolo. No Periolo, era uma festa de criança, lembro até hoje. E o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Com 12 anos, eu desci as águas batismais. E ali eu falei, eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. E foi. Meu encontro com o Senhor sempre foi pautado nisso, na palavra e também na instrução, né, dos meus pais. Que bom. Que bom, Eliane. E quando que foi que você viu que o seu chamado, assim, é para os adolescentes? É cuidar desses pequenos, grandes pessoinhas? Menino, se eu te falar. Olha, eu gostei. As pessoas acham, assim, por eu ser brincalhona, meia palhaça, que eu daria certo trabalhar com o ministério infantil. Ledo engano, né? Porque não é porque eu sou querida que eu sou tão legal assim, né? E eu sou formada em letras, português e inglês. E eu sempre quis dar aula acima do 6º ano. Então, tipo, 12, sempre essa faixa aí. Eu sempre me identifiquei com eles, né? No colégio, essa fase. E aconteceu. Desde ali em Corbélia, em Ponta Grossa, eu trabalhei com adolescentes. E assim, surgiu, sabe? Quando o Senhor te coloca num lugar e é pra você. Você entende que aquilo, o Senhor quer que você esteja ali, que Deus te chamou para aquilo, e é um mistério. Eu não consigo te explicar, sabe? Olha, eu nasci para isso, eu tenho um chamado, aconteceu nesse tempo, não. É um mistério. Deus me chamou, nós aceitamos, eu e meu esposo, então eu amo. E foi assim que aconteceu, sabe? Eu sinto que o Senhor foi preparando o meu inconsciente, né? Porque trabalhar com os adolescentes é muito gratificante. É um trabalho, é difícil, mas é muito gostoso, sabe? E eu tendo adolescente em casa, eu consigo vivenciar um pouquinho do pai, da mãe e também do lado de vocês, né? Então eu sei que Deus, assim, preparou a gente para isso, mas assim, não caiu a ficha, foi aquele dia, não teve aquele dia, parece que Deus inseriu ali, colocou aquela roupa e é assim. Olha só que E hoje legal. os adolescentes, todos os adolescentes amam a Eliane. Ah, A gente bom. fala. Sim, como eu tava Todo mundo conversando até fala. com um amigo meu que também faz parte do Fortins. Meu Deus, a Eliane, eu gosto muito da Eliane. Até quando eu comentei pra gente chamar a Eliane, eu falei, Eliane, a gente precisa que você vá lá. Ai, que A gente delícia. tem um carinho muito grande por você. E assim, você falou que é um trabalho muito gratificante, mas também não é um trabalho fácil, né? É um Sim. trabalho como qualquer um trabalho, sempre vai ter aquela sim. parte mais difícil. Qual que foi, assim, o maior desafio que você enfrentou trabalhando com o grupo de adolescentes? Olha, eu vou te falar que o adolescente, eu tenho um lema assim, dê trabalho pro adolescente para ele não te dar trabalho.
Sim. Então, por isso que a gente tenta sempre ter atividades, né? Vai Uhum. começar agora 2026, a gente está com vários projetos. Olha só. E os desafios maiores, eu creio que não são os adolescentes, Sim. são os pais, porque nós precisamos dos pais. Então, o adolescente, ele quer ir para festa, para o congresso, ele quer ir para IBD, ele quer ir para os ensaios, mas muitas vezes o pai tá cansado, o pai não quer levar. Então, a gente, querendo ou não, tem essa barreira. Mas eu sempre falo, pais e líderes têm que estar juntos, um segurando um lado da corda Uhum. e o outro na outra ponta, porque daí funciona. Então, os desafios são esses. Nós temos essa parceria com os pais, porque os adolescentes precisam deles para que participam das festividades, dos congressos, de tudo que é proposto. Sim. E quando os adolescentes querem alguma coisa, eles vão e fazem. Eles né? são fantásticos, vocês são fantásticos, porque você fala assim, vamos fazer tal coisa? Eles não falam, não, não quero, vamos. Vamos. Nem sabe como que vai Uhum. ser. Então lá, estão lá no Não, meio. é que nem o jogral, né? Falei, Sim. vamos fazer um jogral? Tipo assim, como assim? Tem uns que falaram, o que é jogral? Mas Porque eu vou fazer. aqui era bem difícil a gente ver, né? Sim. Então, tipo assim, não, tô nem aí, vou fazer. E ficou lindo, foi maravilhoso. Então, Olha vocês topam os desafios. Sim. Vocês são desafiadores também, mas vocês também topam entrar nos nossos desafios. Sim. Então, vocês topam, falam, olha, vamos fazer tal coisa? Vamos pra rua? Vamos. Uhum. Então, tem essa facilidade, sabe? Sim. Olha só. E você tem alguma memória nesse meio tempo, trabalhando com os adolescentes, que você carrega até hoje em dia, assim? Olha, tenho. O nosso primeiro EBA, né? Nossa. Que foi Uhum. no. Maravilhoso. Isso, foi. E que o que aconteceu? Virou um congresso, né? Sim. A gente não esperava. Então, assim, a gente fez as inscrições. A gente pensou assim, vai dar uns 500, 600 adolescentes. De repente, deu 1.100 inscrições de Nossa. adolescentes, né? E daí a gente viu aquela igreja cheia, sentando até na escadinha do púlpito, né? Então, para nós, assim, foi uma surpresa de Deus. Foi como o Senhor estivesse selando esse projeto em Cascavel, que não é nosso, né? Sim. É de Deus, é da Assembleia de Deus. Eu falo que o Fortins, ele não é o departamento, ele é a Assembleia de Deus. Então, Deus assinou. Eu sinto, assim, que naquele dia, não tem como... É inesquecível, né? Sim. O que o Senhor fez. A gente não precisa... Era para estar com a gente naquele dia o pastor André Bueno. Sim. E daí ele teve um infarto, não pôde. Então foi aquela correria, a gente com a casa cheia, aquela loucura, né? E nosso pastor foi muito solícito com a gente sentou, quem que a gente chama? E agora, né? Mas os adolescentes, eu falo que eles não estão nem aí se é A, se é B. Eles querem saber de adorar, eles querem estar lá dentro, pulando, adorando, dando glória, aprendendo. Independente se for pregadorar, cantorar, vocês querem estar lá. Sim. Sim. Isso que me marca, sabe? Uhum. O que eu sempre falo que causa aquele arrepiozinho quando eu lembro do Fortins, né? E penso em vocês, é que vocês são entregues. Vocês se entregam para adoração, para o momento, os sextous, né? O sextou, vocês se entregam para aquele momento. Então, não depende de nós. Vocês não precisam o líder ficar falando, faz isso, faz aquilo. Vamos chamar tal pregador, tal cantor para vir. Não, vocês vêm. E isso nos motiva e marca a gente por causa disso. Então, os momentos, assim, marcantes foi o EBA, que se tornou um congresso, né? Sim. E dali veio para cá, a gente vê quantos adolescentes... Eu pude perceber as oportunidades. Por exemplo, naquele EBA, o primeiro, aquele menino, o Juan, Sim. que é... Cantora. Nossa, ele nunca tinha cantado ali e de repente, aquela porta se abriu para ele, né? O Pedro também, o Pedro Henrique, Uhum. tantos outros assim. Então, isso nos causa muita alegria. Abrir portas, o Fortins é isso, sabe? Dar oportunidades, e esses são os momentos que marcam a gente. E o Fortins hoje em Cascavel, ele virou uma referência, né? Eu conheço pessoas, adolescentes de outras congregações, de outros ministérios, que falaram, nossa, o trabalho que a Assembleia de Deus está fazendo com os adolescentes hoje é, assim, maravilhoso. Eu faz mais ou menos uns 4, 3 anos que eu entrei no grupo de adolescentes da nossa igreja. E, assim, é muito nítida a diferença, porque adolescente, eu tenho uma visão que adolescente precisa ter oportunidade dentro da igreja. Exato. Para que ele consiga exercer ali o ministério, o chamado que Deus tem na vida dele. Exato. E assim, pode falar. Tranquilo. Só cortando a Isa rapidinho aqui. Eu nasci e fui criado no Deus é Amor. Não
Não tô querendo fazer assim, falar mal nem nada, Não, mas desde o tempo faz. que eu tô lá, eu nunca vi um trabalho tão grande assim para jovens, assim, que nem tá sendo Uhum. na Assembleia de Deus, sabe? Adolescente, eu nunca vi essa divisória de adolescente e jovens. Para mim, tipo, fez 15 anos ali já é jovem, acabou. E Sim. é isso. E Uhum. eu vejo que isso traz muitos adolescentes, né? Sim, Querendo ou não, chama atenção, o com pessoal fica certeza. curioso, quer saber como que é e tal. E O que é o o Fortinhos, que, né? o Eles que que é esse tal de perguntam. Aham. fortinhos aí, perguntando. E eu já ouvi gente falando também sobre a questão de, só vai em congresso, só dá glória a Deus em congresso. Uhum. Mas eu já falei. É exatamente isso. Nossa, deu vontade de falar assim também. Ah, Né? deixa quieto. Mas eu olhei pra pessoa e falei, pra você ver se uma árvore tem um frutos bom, você tem que chacoalhar ela. Você tem que balança o Exatamente. adolescente, chama ele pra isso, Uhum. chama aquilo que ele vai glorificar e os frutos que cair dele é o que vai Sim, permanecer. Uhum. porque às vezes ele tá, ai, só dá glória, só pula no congresso, né? Uhum. Algo vai ficar marcado na vida Sim. daquele adolescente, Pior que sabe? fica. Por exemplo, um dia que o inimigo quiser dar uma rasteira nele, ele vai lembrar desse congresso. Pois eu estava na presença do Senhor. Uhum. Naquele momento eu estava pulando, eu estava faceiro, eu estava alegre na presença do Senhor. Por que agora o inimigo quer me derrubar? Não vou deixar. Então nós temos que olhar para esse lado, o adolescente. A nossa igreja, por exemplo, você falou da igreja, a Assembleia de Deus, ela é referência, né? Nesse sentido. E a gente está trabalhando, por quê? Mais forte nisso, e temos o apoio do nosso pastor, para não atropelar as fases, Uhum. né? Então, até os 18 anos, a ciência ainda fala 21 anos, né? Uhum. Mas até os 18 anos ali, ele está na formação. Então, tem essa fase para não atropelar assuntos, né? Sim. Sim, assunto Então diferente. precisa, e a gente está tendo esse apoio do nosso pastor em manter essa fase, dos 12 aos 18, e a gente tem mais liberdade de trabalhar, tem assuntos específicos, tem a linguagem específica do adolescente. Sim. Para você ver, as pessoas falam assim, poxa vida, mas o culto de vocês, os congressos de vocês são muito animados, né? Porque é para adolescente. Uhum. Então, eu preciso. Tem uns que criticam também, mas Sim. Faz paciência, parte. né? Por exemplo, por que eles pulam tanto? São adolescentes e a gente quer mais que eles fervem mesmo, Uhum. que eles pulam na presença do Senhor, Melhor porque tá eles têm energia. pulando dentro da igreja do que pulando numa balada, num Exato, nosso congresso, pastor algo sempre do se tipo. refere a isso, sabe? Então, a gente tenta trazer uma temática nos nossos congressos diferenciado, porque é para adolescente, né? Sim. Todos têm uma etapa. Então, olha, esse dia eu estava no restaurante e tinha um casal ao lado e eles pararam. Eu e meu esposo, tava nós 4, meus filhos, e todo mundo fortinhos, porque Sim. parece que ficou oficial isso aqui. Aham. A gente usa, não tem roupa pra usar, com camiseta do Aham. fortinho. Sim. E, gente, eu tô vendo bastante gente usando essas camisetas fortinhas, Instagram. O que é isso? Eu sei que tem alguma coisa a ver com adolescente. Daí meu marido explicou, é para adolescentes de Cascavel. Daí eles acharam incrível, ele falou, acompanha no Face. E não são evangélicos. A gente acompanha, tá chegando muito nas escolas, sabe? A gente vê pessoas mandando foto do pessoal ali no Padre Carmelo. Minha escola, Inclusive, minha antiga escola, eu já inclusive o estudei lá. pastor Aldo, ele O Aldo, a Tainara também. isso, ele falou assim, olha, é incrível a gente ver algumas mudanças em adolescentes que são cristãos, mas tem um antes fortins Uhum. Sim. e depois, né? Então, começa a mudar a conduta, porque você começa a conviver com pessoas que têm um único pensamento, que é o alvo, né? Que é subir ao céu, E buscar as é coisas muito do céu. legal você ver alguém vestido com a camisa, porque às vezes você Sim, tá sozinho na escola, por exemplo, e você vê, ele tá com a camisa fortinha, vou lá conversar com se ele. identifica. Conversa ali, às vezes cria aquele grupinho ali de pessoas Sim. e tal, tal, tal. Você estava falando, a Tainá, ela sempre usa, né? Uhum. Fala do como que ela viu mudanças em muitos adolescentes lá. Então, isso para nós é gratificante, porque a gente acaba, Isa, saindo de 4 paredes. Sim. E esse é o nosso objetivo, né? Como Uhum. líderes, principalmente. Por exemplo, esse ano, no começo do ano, nós queríamos trabalhar evangelismo com vocês. Uhum. E nós fomos orar. E o Senhor nos direcionou, ainda não é tempo, porque nós temos que preparar vocês para irem fazer o evangelismo, né? Sim. Então, esse ano, o Renan, que é o nosso coordenador, um dos nossos coordenadores, ele está montando um intensivão sobre evangelismo, sabe? Sim. Daí a gente vai fazer aulas com os adolescentes que querem participar e ele vai dar essas aulas, esses Muito simulados, legal. entendeu? Para depois a gente ir para a rua
preparados, né? Sim. Então eu sei que vai ser uma bênção 2026, porque o adolescente, ele tem muita vontade. Ele quer, ele simplesmente acendeu uma chama dentro de vocês que vocês querem fazer a obra do Senhor. E quem somos nós para ficar barrando, né? É como você falou, os adolescentes têm chamado dentro da igreja, mas precisa ter oportunidade. Então tem o culto do adolescente, vamos dar oportunidade no congresso, vamos deixar o adolescente falar, vamos deixar ele recolher a oferta, vamos deixar ele falar a palavra da oferta, a oração. Por quê? Se vocês serão os futuros obreiros, vocês têm que aprender agora. Né? Por isso que eu incentivo, vamos fazer uma teologia, vamos fazer cursos, porque Deus vai levantar vocês, já estão levantando, mas só precisa a gente estar preparado. E o amor de um adolescente é muito intensificado, né? É demais, muito é forte. intenso. Tanto, querendo ou não, tanto com as menininhas na escola, aquele amor apaixonante, assim. Esse amor que envolve Tudo é Cristo dual. também. Tudo é muito O alvo intenso. dele. Nossa, eu tô apaixonado por Sim. Cristo e quer fazer tudo pra Cristo. E é incrível. Nossa, é Exatamente. maravilhoso. E Eliane, assim, você como líder geral do Fortins do Campo de Cascavel, o que você espera dos Fortins nos próximos anos, assim? Olha, eu sou muito sonhadora, Sim. sabe? Mas assim, eu vivo das promessas do Senhor. Uhum. E o Senhor prometeu, eu não sabia que seria Fortins, eu não sabia que seria dos adolescentes, mas eu recebi uma promessa que o Senhor nos daria um grande departamento para cuidar e que através disso ia ser conhecido no estado do Paraná. Então hoje, o nosso objetivo, não só meu, mas de toda a liderança, é que o Fortins se expande. Nível Brasil, sim, mas a gente quer trabalhar aqui no nosso Paraná primeiro. Sim. Já tá. Olha, eu recebo, quando tem congresso nosso, o pessoal de Foz, de Ponta Grossa, tudo eles falam, olha, a gente tá todo mundo de olho, sabe? Sim. Tá todo mundo elogiando, falando, olha que lindo, como que tá linda essa festas dos adolescentes. Então a gente quer levar essa chama de vocês para os outros lugares, Uhum. para os outros adolescentes. Eu estive no Camp Brasil, Sim. e aquilo que eu senti lá, eu quero que vocês sintam aqui. Eu sei que a gente já tá... Eles estão com 25 anos de camp. Sim. E a coordenadora lá, que é a esposa do pastor André Bueno, ela falou, Eliane, foi ano passado que o camp estourou. Eles estão há 25 anos. Nós vai fazer 2 anos em março. E olha o que Deus está fazendo com a gente, Sim. sabe? Então, eu creio, tendo essa visão, eu creio que Deus tem pressa de soprar o nosso nome, o nome de vocês, soprar o Fortins para o Paraná todo, porque Deus quer levantar os adolescentes, né? Então, vendo o que está acontecendo aqui, vendo o que vocês estão em chamas, que vocês estão incendiados, outro lá vai querer fazer a mesma coisa, né? Então, o nosso projeto é que vai Fortins para todo quanto é lugar. O Fortins não é só nosso. Então, a gente tem aquele objetivo, Fortins, Cafelândia, Sim. Fortins, Santa Teresa, esse nome para todo o Paraná, Uhum. e que os adolescentes sejam referência, sabe? De verdadeiros adoradores, cristãos que fazem a diferença mesmo. São adolescentes, são crente. Amém. São adolescentes, são isso. Não, são cristãos que estão servindo ao Senhor de coração, né? Nós temos já o apoio do nosso pastor para fazer um encontro da 12ª região de adolescentes, que nem tem o Dalmar Depar. Sim. E a gente está estudando, orando para que Deus venha prover os meios, né? Que as portas venham se abrir. Então, o nosso desejo é esse. Fortins, eu falei para vocês, não é nosso. Sim. Nós estamos preparando líderes, porque uma hora a gente sai, né? Uhum. E o Senhor vai levantando outras pessoas que têm a mesma visão e que venham a servir ao reino com toda a dedicação que a gente tem tentado fazer aqui em Cascavel. Amém. Que amor. E assim, só pra gente encerrar essa Tá parte de gostoso, conhecer, né? de conhecer a Eliane, o Uhum. movimento que é o Fortins, né? O grupo Fortins Isso. Campo de Cascavel. O que você mais ama em liderar essa geração de adolescentes? É que vocês são doidos igual, né? Entendeu? Vocês pulam, eu pulo, né? Claro. Tipo, eu acho tão incrível isso. Eu falo assim pro João. A nossa identidade, a gente consegue se entender, né? O João fala, você senta ali na ponta, amor, lá no púlpito, né? Uhum. Eu falei, amor, não quero sentar ali, amor. Você olha pros adolescentes, parece que eles olham pra você e vocês vão, né? Então eu gosto disso, essa parceria, eu vejo vocês e a gente tá junto nisso, sabe? Essa alegria, porque imagina só eu lá, né? Não, vocês estão junto pulando. Eliane pula, eu pulo. Eliane dá glória, eu vou dar glória. E isso é muito gostoso, sabe? Eu tenho esse par empático
com vocês e eu gosto muito. Que bom. legal. Uhum. Muito bom. A gente teve o jogral, né? Os ensaios do jogral. A Eliane tava mais animada que os adolescentes. Ela, não, gente, vamos fazer, vamos, vai dar certo, vai dar certo. Ele, faltando ali uma semana, a gente lá, meu Deus do céu, uma mas deu doideira. certo, foi uma bênção. Foi muito bom. E foi a muito gente legal. tem mais desafios para o ano que vem, né? Sim. Fomos convocados aí para um grande desafio depois do nosso jogral. Eu conto com vocês. Vai ser Amém. muito lindo. Amém. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo do nosso tema. A gente vai fazer a leitura bíblica. Pessoal de casa, peguem a Bíblia de vocês para acompanhar com a gente lá em Salmos, número 119, no verso 9. Diz assim: Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Então a gente vai tratar hoje sobre o tema pureza não é careta, é proteção. E para a gente começar, Eliane, fala um pouquinho pra gente o que significa viver em pureza segundo a Bíblia. Segundo, olha, gente, eu vou te falar. Não é fácil, viu? Não mesmo. Mas o salmista ele deixa muito claro, né? Uhum. O que é viver em pureza é você seguir a palavra. Ele mesmo fala e ele mesmo responde. Quando a gente lê ali, eu tô na NTLH, que eu gosto da linguagem mais aberta para os adolescentes. Sim. Ele pergunta: como pode um jovem conservar pura sua vida? Uhum. E daí lá no 16 ele mesmo responde, né? Uhum. Seguindo as leis, as suas leis, e não esquecendo da sua palavra. Só há um jeito de eu me manter puro, que é seguindo a palavra. Uhum. Não tem outra saída, né, para Sim. nós. Sim. E por que muitas das vezes o adolescente vê pureza como algo careta, algo chato, assim? Na verdade, o que está acontecendo? O mundo em si, né, o sistema, vamos dizer assim, ele tem a inversão de valores. Sim. Por isso que, eu tô numa rodinha de amigos e sou cristão, sou evangélico, mas ali eles estão falando palavrão. Porque o que é a pureza? Quando a gente fala o jovem manter-se puro, não tô falando só no sentido sexual, né? É em tudo, a mentalidade, as emoções, suas vontades, né? Sim. Então, eu preciso entender, para eu ser puro, hoje, se você tá numa rodinha de amigos, tá todo mundo falando palavrão e você não fala, se você não se posicionar, ele vai te chamar de caretão. Sim. Se você se posiciona, o que vai acontecer? Ele vai, ó, não vamos falar palavrão perto dela. Ela é crente. Ainda eles dão aquela abusadinha, né? Sim. Aí a Isa não fala. A Isa não fala palavrão, então vamos cuidar, né? Por exemplo, eu tô na roda, eu vou pra escola, tem o tal daquele cigarro eletrônico. Uhum. Gente, o cigarro eletrônico, ele nem cheiro tem. Então, o adolescente consegue enganar os pais. Você tá entendendo? Sim. E, infelizmente, eu preciso entender que para eu ser puro, eu vou ter que fazer um esforço. Sim. Eu vou precisar fazer esforço para eu ser puro. Então, tá tendo essa inversão de valores. Hoje, se eu não fumo, eu sou careta, né? Uhum. Se eu não falo palavrão, meu Deus, que menino chato. Às vezes a pessoa até fala, mas isso nem é palavrão. Você pode Exatamente. Então, os valores na nossa sociedade estão trocados, né? E como vocês são adolescentes, não têm a mente aberta, e eu sempre falo que nós precisamos falar sobre isso com os adolescentes, a menina hoje, ou um menino que fala que tá se guardando pro casamento, que é virgem, tira um sarro. Uhum. Tira um sarro dela, do menino, principalmente dos meninos, né? E então, você é careta, olha só, fazendo isso, tá todo mundo assim, tá todo mundo, né? Tá todo mundo na balada. Tem que experimentar antes pra ver como que Exatamente. Então tá Sei tendo, como que os nossos princípios estão sendo ridicularizados. Sim. E se eu não tiver a mente em Cristo e guardar a palavra dele no meu coração, eu vou junto. Uhum. Não tem como, eu vou entrando nessa onda, porque eu não estou guardando a palavra. Porque o que vai fazer eu ser puro é a palavra. Então, o pecado hoje, ele está sendo vendido como liberdade. Sim. E, na verdade, é libertinagem, Uhum. né? Eu sou livre, eu posso escolher, eu posso fazer, né? E tem meninas e meninos também que para entrar numa rodinha de amigos, ele prefere pagar aquele preço, sabe? Sim. Eu vou entrar nessa, né? Então, há a inversão de valores,
que nós precisamos cuidar para não ser taxados exatamente como careta, como quadrados, né? Sim. Que eles falam. Mas a palavra do Senhor mostra que a pureza, para nós, e fica bem claro para você, a pureza não é fraqueza, né? Uhum. Eu ser puro, eu tentar buscar todo dia a pureza e a santidade no Senhor, não é uma fraqueza. Eu negar um cigarro eletrônico, eu negar ir escondido para uma festa, escondido dos meus pais para uma baladinha, né? Uhum. Tantas outras coisas, não é eu ser fraco. Sim. Não é eu ser fraco, é a proteção. Uhum. Eu tô protegendo minha mente, tô protegendo o meu coração, tô Sim. protegendo o meu futuro. Isso mesmo. Você falou que às vezes a gente tenta se enquadrar, né, nos grupos de amigos. Eu contei aqui, eu não lembro se foi no episódio, se não me engano, no episódio do Renan, que veio aqui conversar com a gente sobre. E eu contei que eu tive um tempo lá que eu queria entrar no grupinho de amigos e para isso eu fiz tudo. Tudo que eu podia, eu fiz para entrar no grupinho de amigos. Para se encaixar. E daí, o meu maior medo é que eles descobrissem que eu frequentava a igreja. Olha só. E uma vez foi indo, né? Passou assim alguns Uhum. meses e daí eu comecei a, tipo, meu Deus, não é isso que eu quero, não é isso que tá certo. Que daí foi quando eu realmente tive o meu encontro com Cristo, Sim. que voltei, que daí eu fui batizada no Espírito Santo, me batizei nas águas. Mas assim, eu acho que hoje as coisas estão muito normalizadas. Assim, adolescente, eu conheço adolescente que hoje vai conversar com a pessoa assim, não tem um plano de futuro. Ai, não, Uhum. eu tô vivendo hoje. Ah, hoje eu tenho uma festa, eu vou ir na festa. Amanhã eu Sei tenho lá, uma. né? Assim, amanhã Deus. Você tem sonho? Sei É. lá. Você vai fazer o quê? Sei lá. Sim, Sei assim, lá. não tem um plano, que é só viver ali. Mas assim, a gente precisa, né? A gente Sim. precisa ter a cabeça que amanhã vai vir. E como que nossa vida vai estar amanhã? Exatamente. A gente não conhece o amanhã. Pode ser que hoje Cristo venha, pegue sua igreja e como que a nossa vida tá, né? Eles até usam isso, né? Amanhã é incerto, eu não vou viver hoje. Mas Sim. o problema não é a nossa aqui agora. O problema é como você vai viver a tua eternidade. Sim. Você tá entendendo? Uhum. Como que eu vou viver? Aonde que eu vou passar a minha eternidade? Sim. Então, para eu viver, e outra, ninguém é inocente disso. É bom saber que ninguém é inocente disso, porque tem uma eternidade. Sim. E o nosso fim da linha aqui, quando nós morremos, não acaba ali, né? Para nós cristãos, tem uma eternidade. E só tem dois caminhos lá na frente que a gente vai. A eternidade ou é o céu ou é o inferno, Uhum. né? Não adianta a gente passar pano, falar que Não. porque é isso. Aonde que eu vou passar a minha eternidade, né? Então, as minhas escolhas de hoje, viva como se não houvesse o amanhã. Tudo bem, eu vou viver, mas guardando as palavras do Senhor. Porque se eu não sei como vai ser amanhã, que nem você falou, amanhã o Senhor pode voltar. E daí, como que eu estou? Estou preparado? Pois é. Daí a gente pensa, né? Assim, igual você falou, a gente não sabe do amanhã, então a gente tem que sempre estar ali. Não, a gente vai seguir o Senhor. E assim, às vezes é muito difícil, porque hoje é tudo muito fácil, é tudo muito Fácil, atrativo, tudo. né? Mas a gente tem que permanecer nossa fé ali. Não, eu não quero isso. E às vezes, tô ali com meu amigo não é cristão. Mas vamos lá, não vai dar nada. Mas assim, no momento, realmente, pode ser que não dê nada, mas futuramente a consequência vem, porque toda ação gera uma reação, né? Exatamente. Porque assim, o que é eu ser puro, né? Eu entendo assim, eu ser puro não é eu ser perfeito, ok? O que eu falo, nós não somos santos, mas nós procuramos a santificação todos os dias. Então, se hoje eu errei, eu pequei, né? Uma situação, eu pedi perdão ao Senhor. Por que eu vou fazer o mesmo erro amanhã? Sim. Então, o que é o arrependimento? Eu não cometer o mesmo erro amanhã. Uhum. Entendeu? Sim. Então, eu preciso ter isso, que eu não sou perfeito, mas eu posso buscar a santificação. E quem é limpo, limpe-se mais. Né? E quem é sujo, meu filho, se suja cada vez mais. Você vê que a Bíblia, ela é 880. Eu falo assim, eu gosto de falar, meu Deus, Deus é terrível mesmo, eu falo para minhas crianças, né? Ele fala e ele dá as bordoadas e tá ali, claro, para nós. É que a gente às vezes está um pouquinho pra gente. Muitas vezes você nem quer ler uma passagem pra você, não vou nem ler para não ficar sabendo, para eu continuar a minha vida ali. Mas o agradar a Deus é ser puro. Se eu procuro agradar. Eliane, é tão difícil. Se eu procurar agradar a Deus, eu vou conseguir. Sim. E às vezes a gente pensa que a pureza ela vai nos prender, né? Que Deus tá. Não.
não faz isso, não, agora eu não posso fazer mais nada. Como a gente pode entender que Deus não quer nos privar, Ele quer nos proteger? É que assim, o que que acontece? Deus, ele nos deu, se nós formos seguir a Cristo realmente como ele quer que a gente segue, não tem dúvidas que nós seremos felizes e contentes nele, satisfeito nele. Estou satisfeito com Cristo. Uhum. Porque os meus princípios e os meus valores eu não vou trocar por pouca coisa. Eu não vou trocar quando eu tenho isso em mente. Porque eu só vou conseguir chegar nessa mentalidade se eu agradar o Senhor e buscar a santificação nele, como o salmista falou, na palavra, nos mandamentos. Então, quando aquilo me torna. Porque tudo que eu busco mais, eu vou amar mais. Então, se eu busco mais a Deus, eu vou querer estar mais com Deus. Né? Se o meu ciclo, eu não preciso. O meu círculo de amizade, eu não preciso fugir de quem não é crente. Até porque eu tenho que estar lá mostrando quem eu sou. Uhum. Como que eu vou ganhar uma alma pro Senhor, sendo que, não vou me misturar pra mim pecar? Não, não é sobre isso. Sim. Poxa, né? Você tem que ter ali, eu estou aqui, vou me posicionar, vou mostrar quem eu sou em Cristo, e através das minhas atitudes, eu posso ganhar meu amigo para Jesus. Sim. Né? O nosso líder Leandro, ele sempre fala assim, que a gente sempre se parece com Ele é terrível, o Tem. líder de vocês também, né? Ele não perdoa uma. Ele sempre falou pra gente assim, que a gente se parece com as 5 pessoas, 5, 6 5 pessoas. pessoas. 5 pessoas que a gente anda mais Exato. próximo. Então, se dessas 5 pessoas, 2 delas for Deus e Cristo, Não, tá ganho já. Exatamente. A gente até brincou o dia que ele falou isso. Foi numa IBD, se não me engano. Foi uma Que daí a IBD, gente né? falou, meu Deus do céu, a gente tá se parecendo tudo agora. Só anda com esse povo. E Eliane, essa questão de pureza, quais que são as consequências de eu abrir a mão da minha pureza, assim? Primeiro, a gente perde a intimidade com Deus, né? Uhum. Totalmente. O distanciamento, né, com o Senhor, com o Espírito Santo. E quando eu abro mão disso, eu também vou abrindo algumas brechas para o inimigo atuar na minha vida. Então começa no teu intelecto, nas suas emoções e nas suas vontades, né? Então, e aos poucos, gente, não é do dia para a noite, não. Vai começando bem devagarinho, porque o inimigo é sorrateiro, né? Então, eu preciso saber que tudo que eu fazer terá uma consequência. Tudo que eu fazer terá uma consequência. Às vezes eu tô achando... foi tocada na minha pureza, em todos os sentidos, né? Uhum. Minha mãe não sabe, o líder não sabe, ninguém sabe. Mas lá, o Senhor vai tratar isso com você. Vai ter uma consequência. Se você não se arrepender, se você não quiser se curar agora, né? Espiritualmente falando, tem pessoas que são feridas há anos, 20, 30 anos. Porque por causa de um ato falho lá atrás, né? Não resolveu a situação. Então levou isso na caminhada dela, já casou, já teve filho e sofre, né? Sim. Então, depende muito, a pureza vai depender muito da nossa decisão. Sim. Porque a nossa decisão gera várias consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Então, as consequências de eu perder a minha pureza são várias, principalmente a minha vida espiritual. E o que é a gente sem Jesus? Sem a nossa intimidade com o Senhor. Não tem graça. A gente se sente vazio. Parece que o mundo tá pesado, as coisas estão chatas, a gente não sabe. O adolescente fala, meu Deus, que chato que tá hoje. Ai, meu Deus do céu, eu tô assim... Essa semana inteira eu tô triste. Ai, que ruim. E ele não foi para os pés do Senhor, ele não colocou um louvor. Ele tá ali o tempo todo ouvindo coisa no TikTok, alimentando a alma dele, o espírito dele com coisas que não são. Então tudo depende do que eu tô comendo, do que eu estou alimentando. Ai, não pode entrar nas redes sociais? Você pode, tudo é equilíbrio, né? Eu preciso ter um equilíbrio e saber o que eu estou consumindo. Isso é pureza também. Sim. E já que a gente entrou nesse assunto, eu acho que os adolescentes, eles acham que assim, que o momento de o devocional não, o momento de estar na presença do Senhor é só na igreja. Vou contar uma experiência que eu tive, que a gente tava esse final de semana, não faz nem muito tempo, foi esse final de semana. A gente tava lá entre alguns amigos e a gente tava conversando, a gente conversou desde sexta, sábado, até sábado de noite, tava lá conversando. A gente, vamos fazer um momento de louvor.
E assim, a gente sentiu uma presença do Espírito Santo tão grande que depois aquilo ficou na minha cabeça, que o Espírito Santo, a gente, cada um leu uma palavra, fez ali um momento de louvor, e o Espírito Santo se revelou através da nossa palavra, e quando a gente estava ali na oração, foi uma presença tão grande que eu fiquei na cabeça aquilo depois, que daí eu já sabia o tema que a gente ia tratar hoje no podcast, eu fiquei pensando, como que as pessoas, os adolescentes, né, eles acham que eles só podem sentir a presença do Senhor, eles só podem estar na presença do Senhor dentro da igreja. É. Mas assim, a gente precisa estar buscando. E pra gente se santificar, a gente precisa buscar o Senhor. Porque assim, eu quero buscar, eu quero fazer, eu quero lá, eu quero um dia ser um líder, mas a gente precisa começar a buscar ele de Exato. verdade, de coração aberto, para que a gente se santifique mais e assim a gente vai ficar, né, sempre ali em contato com o Senhor, tendo uma intimidade com Cristo, né? A minha oração, Isa, eu falo sempre ali com o meu marido, o João Batista, é o quê? Eu amo os congressos, tudo que os adolescentes estão vivendo, mas eu gosto do pós-congresso deles, né? O que eles serão depois que acaba o congresso. E eu estou recebendo, eu fico muito feliz que eu estou recebendo de muitos pais, líderes, olha, os adolescentes estão se reunindo. O meu filho mudou dentro de casa, tá fazendo isso, tá buscando, tá orando. Se interessou em entrar numa aula de violão, porque quer servir na igreja, porque a igreja não tem. Isso isso nos impulsiona como líderes. Então, é essa mudança que a gente quer ver na vida de vocês. Eu saí de casa para vir para cá, eu deixei minha filha, ela estava... No período que eu estava me arrumando, ela estava cantando, tocando, e quando eu passei por ela já estava lendo a palavra, e eu nem mexi com ela, sabe? E aquilo não é forçado, eu não pedi para ela fazer isso. O que nós precisamos ter em mente? O devocional não é só eu abrir o celular, entrar lá no devocional, né, o que está mais na moda, por exemplo, o versículo do dia. Aí eu posto, faço print e tal. Gente, não. Devocional vai muito além disso. É até mesmo como eu vou viver o resto do meu dia, né? Então, o que a gente quer resgatar ano que vem, já tô dando spoiler para vocês. Nós vamos ter algumas palestras com os pais. A gente quer resgatar os cultos domésticos, sabe? Então, se puder fazer uma vez na semana, é muito corrido, faz uma vez por mês. Mas os pais, os responsáveis, sentar com seus filhos, olha, esse culto doméstico desse mês, você vai trazer uma palavra. Pai, eu sei pregar. Não, você vai ler a palavra e o que você entendeu dessa palavra. Você vai cantar. Nós vamos resgatar o culto doméstico, sabe? Porque faz muita diferença. Além do meu devocional, que eu leio ali, que eu aprendo alguma coisa, eu ter aquela intimidade lá dentro de casa, aquela raizinha que aproxima as famílias, né? Aproxima os pais dos filhos. Então, nós queremos resgatar isso. E o devocional hoje vai além do que eu tô lendo aqui. Acordo de manhã, abro, blá, blá, blá. Não. É muito além disso. Eu estou vendo, assim, e a gente busca e ora, e a gente está vendo esse resultado, alguns pais, líderes que vêm e falam, olha, tá dando resultado, né? Meu filho tá lá na igreja, tá no congresso, como você disse, que tem gente que fala, pula, faz isso, mas ele lá em casa ele tá sendo o mesmo, ele tá levando a palavra, tá ajudando até a lavar louça, né? É um inimigo. Só falar em lavar louça. Então é isso, gente. Nós precisamos, o adolescente entender que vai além, né? O devocional não é só uma leitura e uma oração, vai além disso. Né? Eu viver ali, eu fazer os meus jejuns, as minhas consagrações, né? Então, isso é algo importante que a gente quer trabalhar muito com vocês também ano que vem. É tão gostoso quando você tá, às vezes, em casa mesmo, sentado, e você coloca um hino, tipo, você tá passando por uma situação. Aí você vai lá no Spotify, assim, coloca no modo aleatório, coloca um hino, e às vezes aquele hino é o que tá acontecendo com você no momento. Daí você começa a sentir a presença de Deus, se arrepiar gostoso, ali, né? você sente, nossa, é maravilhoso. Então, o meu devocional, assim dizendo, eu gosto bastante de ler pouca palavra, só que eu sou mais da música. Olha só, Muito viu? mais Legal. louvor, muito mais da adoração, assim, E é o teu nessa momento parte. com o Senhor, É o meu momento, entendeu? é o momento que
De entrega ali, né? Quando eu vejo, eu tô chorando, É eu começo a ótimo. chorar ali e tal, e é maravilhoso. Muitas vezes, os adolescentes pensam que o devocional é só sentar, não, vamos sentar aqui, ler tantos versículos, anota aqui, lê Muitas aqui, vezes anota aqui. obrigatoriamente, né? É, Porque eu tenho que cumprir aquela meta, uhum, Sim. sabe? forçadamente, se você fazer isso, não vai precisar lavar a louça, dos próprios pais mesmo, mas só que é maravilhoso esse momento que você tem com Deus, porque você vê que você não tá sozinho, né? Você vê que Gente, tem um se pai. vocês entendessem a grandeza do que Deus vai fazer com vocês, Sim. sabe? Meu Deus, é lindo. Porque o Deus já vem falando, né? Uhum. Que vai levantar vocês mais do que nos levantaram. Eu falo assim, se Deus nos usa, nós queremos que Deus use vocês muito mais, sabe? Que vocês vão mais além do que a gente. E Deus nos deu muita promessa sobre isso. E eu acho lindo isso, porque essa entrega, né, de querer buscar, de ter fome do Senhor, Deus está fazendo isso com vocês, com essa geração, e a gente consegue ver. Líderes conseguem ver. Nós estamos de olho em vocês, sabe? Tem uma minoria ali ainda que tá no sei lá? Tem, mas vocês vão inflamando os outros, sabe? Sim. Vai passando, a chama vai indo Vai, quando vai. vê, né? E é surpreendente, gente, vendo vocês falar, você falando devocional como você faz. Eu não tenho como eu não me emocionar, porque eu creio no que Deus vai fazer, sabe? Amém. E as promessas que a gente tá tendo de Cascavel, né? É de toda a igreja, todos os departamentos. Mas eu vou falar as promessas que a gente ouviu no nosso departamento, né? Que Deus vai levantar. Os adolescentes vão ser referência e a gente acredita nisso, mas a gente precisa se colocar na posição que o Senhor quer, né? Sim. E qual conselho você daria para os adolescentes que querem viver em santidade, mas eles ainda têm aquele pezinho assim do mundo? Ai, meu coração ainda tem algumas coisinhas. Qual conselho você daria para os adolescentes? Amar a Deus acima de qualquer coisa. Uhum. Amar a Deus. Por quê? Eu não posso, se eu amo o Senhor e eu sei que Ele me ama, gente, eu não vou querer ferir, magoar quem eu amo, né? Sim. Então, se eu amo o Senhor acima de todas as coisas, eu vou querer fazer o melhor para agradar ao Senhor, né? Quem namora, né? Ainda mais os mais novinhos que estão naquela flor de idade. Senhor Jesus, toma conta, papai, né? E daí, daquela melaçãozinha, você quer agradar, e leva copinho de água, e leva bombonzinho. Gente, Masca um chiclete antes do então, culto. eu estou há 21 anos casada, hoje meu marido chegou com chocolatinho, entendeu? Ó, querendo me agradar, você tá entendendo? Para usar a analogia? Sim. Querendo Sim. me agradar. E assim é nós com o Espírito Santo. Eu preciso querer agradar ao Senhor. Quando eu coloco isso em mente, eu vou viver a palavra, os mandamentos do Senhor. É regra, gente. A gente só não faz porque a gente não quer, mas está ali escrito. Sim. Seguir os mandamentos que você vai conseguir. Ah, Eliane, é difícil? Claro que é. Mas eu vou buscar me orientar sempre na palavra. Sempre estar perto de Deus, perto de pessoas que me levam até a Deus, Sim. né? Eu sempre falo assim, fica perto de gente que te aproxima de Deus. Uhum. Cara, é sensacional, né? Sim. Cuidar da tua mente, filtrar, né? Porque o nosso coração, ele é super enganoso, a Bíblia já fala, Provérbios fala que o coração do homem é enganoso. Então ele vai te dar rasteira, né? Ele vai, muitas vezes, através do coração, nós vamos ter vontades. Vontades de pecar, vontade de errar, vontade de fazer aquilo que não agrada o Senhor, que aí entra a impureza em tudo, em todos os sentidos, né? Eu tô aqui no celular, não quero entrar aqui. Ai, não posso. Mas aquela vontade vai. O que é mais forte? Eu sempre falo para os meus filhos, cuidado, o Espírito Santo está do teu lado. O que você está vendo na tela, ele consegue ver? O Espírito Santo, ele pode estar com você ali? Onde você está indo? O Espírito Santo está com você. Se você ir para o lugar errado, ele se afasta, você se vira sozinho. Ai, Eliane, você é muito radical, fia.
radical. Não tem como, não tem outro caminho, né? Ah, então tá. Se o Senhor vê você, o Espírito Santo tá do teu lado ali com você, carinhando a Eliane, né? E você tá ali vendo as coisas, beleza. Agora você entrou e viu algo que não deveria ver. Ele se afasta de você. E daí? Eu tô sozinho. Eu estou vulnerável pro inimigo fazer da minha mente o que ele quer. E daí aí entra que o nosso coração é enganoso. E muitas vezes, nesse engano, entra o remorso, né? Sim. E o remorso é super... A gente precisa ter tempo para falar, mas diferente do arrependimento. O remorso eu peco hoje, peço perdão, amanhã eu cometo de novo. Daí eu peço perdão, é remorso. O arrependimento, ele vem eu largar o que eu fiz. Ah, você se arrepende, abandona o teu pecado e o Senhor lhe traz a misericórdia, né? Então, filtrar, gente, aquilo que você falou, tá muito acessível, né? Os pais não estão mais conseguindo controlar os filhos na parte tecnológica. Primeiro que vocês são mais avançados que a gente, né? Esses dias uma mãe falou assim, Eliane do céu, eu descobri que a minha filha tem um outro Instagram. Eu falei, minha filha, agora que você foi descobrir, né? Ela, o que que eu faço? Eu quero pegar aquela menina. Eu falei assim, finja que você nem viu e fica lá seguindo, acompanhando ela, Sim. né? Então, ela descobriu coisas que ela não queria descobrir. Daí tem que sentar e conversar, né? Então, vocês vão além de nós nessas partes. E os pais, eu creio, assim, que a vida espiritual do adolescente depende dele, mas também depende muito dos empurrões dos pais, né? Sim. Ora, porque por mais que vocês são adolescentes, já, tenho 16, 17, filho, quem manda em vocês é o papai, a mãe, entendeu? Então, Samuel, tem hora pra largar desse celular. Ai, a mãe é chata. Tá, nós somos mesmo. Mas tem a hora porque ela sabe o que é melhor pra você. Né? Nós vemos, e eu atuando na área de adolescente que vai dormir 4h30 da manhã porque está jogando e precisa acordar 6 horas para ir pro colégio. Chega no colégio, ele dorme. Ai, Eliane, como que eu guardo o meu coração? Não tá guardando coisa nenhuma. Não tá, gente, me desculpa a franqueza. Mas é Não verdade. está guardando o teu coração. Você não tá seguindo, não tá tendo... Gente, pureza é atitude. Pureza é postura. É postura. Você vai ter que se posicionar para querer, né? Hoje eu vim pensando, eu fui ao médico e tô com um probleminha no fígado. E o doutor falou isso pra mim. E daí tá esse tal de Monjaro, né? E eu não quero Monjaro. Por enquanto, né? E ele falou, olha, vai depender tudo da tua postura. Para limpar, olha só, para limpar o teu fígado vai das tuas atitudes, o que você vai comer. E daí eu comecei a pensar no que a gente ia falar hoje, né? Eu falei, exatamente, a pureza é uma escolha nossa. É eu tomar posição, eu me posicionar, né? E não é fácil. Então a mãe fala assim, guarda o celular 11 horas. Tu vai pro teu quarto, sim, mãe. Daí você fica lá, quando ela chega... Ai, gente, para! Vocês acham que me engana? Então tá, eu vou querer escolher. Não, eu vou... gente, o primeiro dia vai ser terrível, o segundo dia também. Mas é um ato de obediência. E obediência é ser puro também. Você tá aqui a fala, ó, obedecendo a palavra, né? Guardando. O que é o guardar? É obedecer a palavra. Então, os mandamentos que eu tenho... Porque, a pessoa leu esse salmo, acha que a pureza é só pureza sexual. E vai muito além disso. Vai eu honrar meu pai e minha mãe, né? Seguir os princípios, os valores que cada família tem. Cada família tem os seus valores. Eu preciso seguir isso. Então, é importante o adolescente ter em mente que a obediência, ela é o que sobressai tudo nas nossas vidas, né? Então, obedecer... a obediência também é isso. É todo dia eu crescer um pouquinho. Eu crescer um pouquinho. Não é fácil. Né? Gente, e nós não somos perfeitos. A gente vai cair. Eu tento, é que nem jejum. Né? Tô fazendo 21 dias lá de Daniel. Ai, Senhor. No 10º come doce. Aí você vai... Opa! Você vai entregar tudo? Não, você retoma.
Você retoma, não vai. Ah, já que eu no 12º eu comi doce e vou abandonar tudo, vou perder tudo o resto. Não, amado. Comeu levanta doce, aí. fala, Senhor, perdoa, Jesus. E retoma de novo. Continua. Então, a nossa santificação também é assim. Gente, agora que eu vi esses trenzinhos. Ó, bom. Vai. Amém. Ó, vai. Ai, Vocês meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Mas acho que é basicamente isso, né? A pureza, assim, é uma escolha nossa. A gente, mesmo com as pressões do mundo, a gente precisa se manter puro, se manter santificado, para que o Senhor, o Espírito Santo habite em nós e se manifeste através das nossas vidas, né? A gente tem em Cascavel vários adolescentes que hoje já estão sendo tocados de uma maneira diferente Sim, é pelo lindo. Espírito Santo. Uhum. Eu vi esses dias não, já faz um tempinho, alguns banners de um adolescente que tá pregando por Cascavel inteiro. Eu achei, até a gente tentou fazer uma data com ele pra pregar no nosso culto, a gente não conseguiu. Será que é Eu falei, quem eu tô nossa, Deus pensando? abençoe, então. Mas assim, o Espírito Santo já tem feito muito no Fortim, em Sim. Cascavel. E já, eu e o Vitor, a gente é mais do grupo de adolescentes, a gente já conversou bastante sobre isso e a gente já percebeu muitas mudanças em adolescentes que estão com a gente, que andam com a gente. Mudança até entre nós Exato. Entre mesmos. nós Exatamente. mesmos, a gente tinha um grupo de amigos antes e depois a gente realmente assumiu Filtrar a mente. Filtramos. Entendeu? Sim, a Muita gente, coisa muda, mesmo assim, realmente. foi difícil, não foi fácil, nunca é fácil, porque a vida com Cristo nunca falou que seria Uhum. fácil, né? Mas que a vida com Cristo é muito mais tranquila, vamos se dizer assim, né? E a pureza, a gente tem que lembrar, agora descobri esse negócio. Fica à vontade. Pode comer. A pureza é, eu vou seguir meu coração. Cara, não pensa assim, né? Às vezes o nosso coração leva a gente para caminhos que não deveriam ir, né? Sim. No Salmos mesmo, 119:11 fala, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então só há um meio, não adianta o pai falar, a mãe falar, líder falar. O que vai mudar a tua mentalidade é a palavra. Sim. Eu quero, gente, eu busco ao Senhor, eu falo, Senhor, eu oro, toda a coordenação. A santificação de vocês, nós queremos adolescentes puros, né? Que não fica só pensando em beijar na boca, né? O namoro muito precoce, 12, 13 anos. A gente quer que vocês tenham isso em mente, a santificação mesmo, Senhor, se guardar, se proteger, guardar tua mente, guardar teu coração, ter orgulho de falar que você não fuma, ter orgulho de falar que você é virgem, sabe? Ter orgulho de falar que seus pais são chatos, sabe? Que eles cuidam de você, teus responsáveis, porque a gente também tem muitos adolescentes que não têm pais que são evangélicos, gente. Sim. E eles são guerreiros, eles estão sozinhos. Eu admiro muito esses adolescentes, que eles estão é uma guerra, né? É uma Eu guerra. falo assim, eles acordam, eles estão vencendo todo dia uma guerra. Porque eles estão sozinhos na casa deles. Então, tem mais probabilidade de pecar, Uhum. né? Porque ali, você tá com teus pais evangélicos, tu fala, olha, se cuida ali. Olha, né? Vai te instruindo e te direcionando. Não tem musicão, não tem um funk lá na tua casa, né? Eu espero. O que que acontece? Agora, só é ele crente, então tem, às vezes, o pai alcoólatra, né? Aquela brigaiada. E eu quero parabenizar você, adolescente, que tá nessa caminhada. E eu venho te falar, Deus vai salvar a tua casa através da tua vida, tá? Creia, Deus vai salvar os teus pais, teus irmãos, através da sua vida, do teu testemunho. Vocês não estão sozinhos e a gente tá aqui orando por vocês também, Amém. né? Acho que foi uma conversa muito legal, uma conversa bem Foi. frutífera, mas agora a gente vai para uma coisa um pouquinho diferente, como se fosse uma Ai, ai, ai. dinâmica. Hum. É assim, o que a Bíblia realmente diz. A gente vai vai fazer como se fosse uma pergunta para você e você vai responder. O que a Bíblia realmente diz? É basicamente isso. Vamos lá, Vitor, pode começar. Pureza é só sobre o corpo? Não. Olha, Nós falamos bastante. Conversamos muito sobre isso. Ai, gente, vocês estão me deixando nervosa. Não. Depois que a gente erra, acabou mesmo? Acabou, a gente não tem mais arrependimento, Jesus não vai nos perdoar. Não. Nosso Deus é misericordioso, né? E a Sim. gente falou aqui, vai, se arrepende, tá perdoado, vai, mas não peques mais. Sim. O Senhor deixa bem claro isso, né? Nós não podemos banalizar o perdão também, Uhum. né?
ai, Deus é bom, então vou pecar que ele vai me perdoar, orar, orar. Porque nem a gente ouve, né, muitas coisas aí que já tô salvo, então, ok, Jesus já morreu por mim, não. Eu tenho que ter em mente que sim, o Senhor me perdoa, mas ele deixa, e o próprio Jesus mesmo falou, né, no Novo Testamento, ele falou assim, tá perdoado, vai, mas não peques mais. Peque mais. Então temos que seguir isso. Uhum. Quem escolheu viver em pureza é certinho demais? Nada! Deixa eu te falar. É isso que eu te falei, nós não somos perfeitos, mas nós somos diferentes. E aí que tá o legal, sabe? Porque é legal ser diferente. Ai, Que graça tem ser tudo igual? Me Verdade. diz. a Patrícia comentou esses dias, né, que Desculpa. nós somos diferentes, Uhum. realmente somos totalmente diferentes, tanto que no domingo de manhã, o que a gente normalmente estaria fazendo? Dormindo. Domingo de manhã? Não, a gente tá Na EBD. na EBD. 9 horas da manhã estamos 9 horas lá. da Olha aí, manhã, ó, a gente tá indo lá estudar na EBD, estudar a Bíblia. Então, tipo assim, não é eu ser certo demais. É eu ser diferente. Sim. E ser diferente hoje, ó, tá lá em cima o nível. Uhum. Porque tá todo mundo igual. Tá se vestindo igual, fazendo penteado igual, usando, né, tudo igual, falando igual. Então, quando a pureza hoje é ser diferente. Bem, era isso. Ai, que Foi bem legal. tranquilo. A gente queria já agradecer a Eliane por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui dar um pouquinho da sabedoria, Ai, que isso. conversar um pouquinho com os adolescentes. Foi uma bênção. Acredito que o trabalho do Fortinho está sendo Sim. e será muito, nossa, abençoado. A gente tá ali participando, a gente tá sempre ali juntos. Eu acredito que é isso. A gente ia pedir pra Eliane orar por nós, pelo pessoal de casa, pra gente finalizar. Eu quero agradecer vocês por este Uhum. momento muito gostoso, passou rápido, né? Sim. Tomara que foi de bom proveito. Lembrar aos adolescentes que fugir do pecado não é covardia, né? Amém. Não é covardia, é sabedoria. Sim. Nunca esqueçam disso. Então, a Bíblia nos fala, foge, Uhum. né? Pra quê? Eu vou ficar ali, então foge, é sabedoria. Você não, podem falar o que quiser, teus amigos podem falar o que quiser, deixa eles falando. Vaza dali, sabe? Isso é ser sábio. E isso você tá alcançando cada dia mais intimidade com o Senhor e vivendo isso que o salmista falou, a pureza. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, que vocês continuem prosperando nesse podcast. Vocês avancem, voem e deixa Deus usar também vocês em tudo, tá bom? Amém. Vamos orar? Vamos. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por este momento tão precioso que estivemos aqui. Um bate-papo falando da sua palavra, Senhor, esclarecendo alguns pontos. Jesus, eu venho te pedir mais uma vez, Pai. Venha blindar a vida dos nossos adolescentes, venha blindar a mente deles e que eles possam entender que agradar ao Senhor é viver conforme a sua palavra. Meu Deus, alcança neste momento cada adolescente que está assistindo, Jesus, este podcast. Eu venho te pedir também, Pai, pela vida desses apresentadores, esses idealizadores, que eles possam cada dia mais viver o novo em sua presença. Jesus, venha abençoar a nação de adolescentes que nós queremos que o Senhor está levantando com força, com ousadia, com energia, Jesus, e que nós possamos entender, Pai, o momento deles, o que eles estão passando e o que o Senhor quer fazer através deles. Que eles possam entender, Jesus, que agradar a Ti é guardar a Tua palavra no coração deles, porque guardando a palavra no coração, nós não pecaremos tão facilmente. Meu Deus, que se o Senhor encontrar agora um coração de um adolescente que está pesaroso, eu venho te pedir, Senhor, leva a paz, leva o perdão. Se o Senhor encontrar um adolescente que está neste momento olhando para dentro de si, Jesus, e dizendo, eu pequei, eu errei, leva o perdão a ele neste momento, porque o Senhor é paz, o Senhor é misericordioso. E nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor faz e irá fazer no nosso meio. Jesus, o Fortins é teu, Pai. Então nos usa em tuas mãos. Nós te pedimos em teu nome. Amém. 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 É isso, pessoal. Não se esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais e Verdade? compartilhar o nosso vídeo. É isso, até mais. Pode ser, gente.